começar a gravar. Irmãos, é uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para mais uma aula do nosso livro Mensageiros do Amanhecer. Hoje nós vamos estar passando a 26ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer sobre o capítulo 12, Ser portador de luz é uma tarefa respeitável. A 26ª aula começa no último parágrafo da página 167 do livro. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos e vamos à nossa aula. Descubram por que se encontram neste corpo físico, porque é através dele que ampliam a vossa força, o vosso poder aqui na Terra. Ao carregar luz dentro dos vossos corpos, vocês trazem a frequência para o planeta, e essa frequência contém informação. A frequência da luz contém a história da vossa identidade, da vossa consciência individual. Como já foi dito, esta consciência foi misturada nos vossos arquivos ou estrutura celular, para que os seres que pretendiam tornar-se vossos deuses pudessem controlá-los. Realizaram então experiências biogenéticas e mutações que foram chamadas a queda. Foi nesta época que a ignorância da espécie humana se tornou predominante. Durante um longo período de tempo foram executadas diversas experiências. A luz representa a reunião daquilo que foi espalhado, e para realizar esta tarefa, tudo o que precisam fazer é ser, simplesmente ser. Se vocês simplesmente forem, à medida que evoluírem e deixarem vossa vida pessoal evoluir, podem ter a certeza de que outros membros da luz estarão evoluindo junto. Isto é verdade. Vocês enviam radiações telepáticas informando sobre a vossa presença aqui, da mesma forma que sempre lhe dizemos, nós estamos aqui. Nós também somos membros da família da luz. Trazemos informações conosco e a difundimos por toda parte. Existe a necessidade de que cada um de vocês examine as fronteiras que estabeleceram ao seu redor. Vocês realmente progrediram muito em relação ao que eram. Contudo, garantimos que ainda não estão percebendo os limites que estabeleceram para si próprios. Limites que continuam definindo o que acreditam poder ou não fazer. São eles que os acorrentam a esta versão ou frequência da realidade. Esses limites que vocês mesmos estabeleceram e anunciam sobre si próprios impedem a mudança que as informações que estão despertando dentro de vocês deveriam provocar. A informação faz parte do desenvolvimento espiritual. Diversas camadas de realidade são removidas para que entrem em maior sintonia com os planos espirituais. Nisto consiste o avanço espiritual. Queremos que abandonem os limites e parem de definir e proteger cada aspecto de suas vidas. É uma tarefa tremenda ser portador da luz. Uma vez que autorizem a luz a entrar em seus corpos, inicia-se o processo de mudança, que nem sempre é alegre, enlevante, divertido, como muitos já tiveram a oportunidade de descobrir. Neste processo, quando as coisas começam a não ser nada divertidas, vocês podem impedir o vosso desenvolvimento e a mudança respondendo aos distúrbios emocionais com medo. Podem culpar alguém, lamuriar-se, lamentar-se ou sentir e acreditar que outra pessoa os prejudicou.
O resto do planeta acredita nisso, mas eles não fazem parte da família da luz. Existem milhões de membros da família da luz aqui, e a luz está voltando a este planeta há tanto tempo dominado pelos camisetas negras. Os camisetas negras alimentaram as vossas emoções negativas, medo, guerra, ganância. Como estamos num universo de livre-arbítrio, tudo isso foi permitido. O Criador primordial é o time das trevas, bem como a da família da luz. O Criador primordial é tudo. Ele está acima de tudo. Então, irmãos, do Criador primordial emanam as coisas boas e as coisas ruins. Do Criador primordial emanam as forças das trevas e emanam as forças da luz. O Criador é a unicidade. Ele é o vértice superior do triângulo. É a unicidade. Do Criador emanam as energias que descem até a profundeza da terceira dimensão, se abrindo e separando as polaridades, dando origem aos vértices inferiores do triângulo, que são os vértices positivo e negativo, as polaridades positivas e negativas. Então visualizemos em nossa mente um triângulo onde o vértice superior é o Criador primordial, é a fonte, é a unicidade, onde as energias de polaridades positivas e negativas estão integradas, estão unidas, aonde elas se juntam e se anulam, onde elas se juntam em equilíbrio e anulando assim a força uma da outra. Elas no Criador estão em perfeito equilíbrio, as duas polaridades. Imaginem agora essa energia que parte do Criador através da criação, energia que emana da fonte e se manifesta e desce desce até a terceira dimensão, passando por todas as dimensões. Imagine um triângulo com vértice em cima com a fonte e com os vértices inferiores da sua base, que está situada na terceira dimensão, com as polaridades separadas, de um lado a positiva, do outro lado a negativa. Imaginem que esse triângulo ele é formado por camadas, ele ultrapassa várias camadas, descendo desde a fonte até a sua base. Cada uma dessas camadas são as dimensões intermediárias entre o Criador e a base do triângulo, que seria, no nosso caso, a terceira dimensão. Então, essa é uma figura quântica, essa é uma imagem quântica de manifestação das energias provenientes do Criador até chegar à terceira dimensão. Imaginem que nós estamos na base do triângulo, no ponto onde as polaridades positivas e negativas estão mais distantes uma da outra. É a zona de conflito, é a zona da separação, onde o ser é negativo. Ao passo que quando nós nos libertamos da terceira dimensão e caminhamos para cima, nós seguimos em direção ao vértice superior do triângulo, onde as polaridades positiva e negativa não estão manifestadas, não estão em estado de
radicalização, não estão em áreas, não estão em posição de conflito. À medida que nós saímos da base do triângulo, onde nós estamos na região de conflito, onde as polaridades positivas e negativas estão mais afastadas uma da outra, saindo dessa área onde essas polaridades estão em conflito, nós caminhamos para o vértice superior através da nossa evolução. Nós caminhamos em direção ao vértice superior do triângulo, em direção à fonte, passando da terceira para a quarta dimensão, da quarta para a quinta e assim por diante. E à medida que nós avançamos em direção à fonte, ao vértice superior do triângulo, as polaridades positiva e negativa que estão em conflito na terceira dimensão passam, deixam de estar em conflito e passam a se tornar polaridades complementares, como a figura do Tao, onde nós temos um círculo e dentro desse círculo as duas polaridades em ação, a da luz e a das trevas. Na figura do Tao nós vemos as duas polaridades agindo de forma complementar. E é assim que nós devemos entender que ocorre entre o bem e o mal. Essa é a visão quântica das polaridades. Essa é uma visão da física quântica. É a visão do Tao. E nós devemos sair da área de conflito, entendendo, caminhando através da nossa evolução em direção à fonte, em direção ao Criador, em direção ao vértice superior do triângulo, entendendo que as polaridades não estão aí para estar em conflito, elas existem não para estar em conflito, elas existem como complemento uma da outra. Por isso, nós temos que sair da área de conflito da terceira dimensão e caminhar em direção à fonte, integrando as nossas sombras com a nossa luz. Entendendo que elas são duas faces de uma mesma moeda, que elas são complementares e que elas não são divergentes, como nós vemos na terceira dimensão. Nós temos que caminhar em direção à luz, em direção à fonte, jogando luz sobre as nossas sombras, entendendo que as nossas sombras fazem parte do processo, fazem parte da dualidade, fazem parte da necessidade de termos, para poder evoluir, para caminhar em direção à luz, temos sempre um contraponto. Esse contraponto serve para que nós possamos ter uma referência dentro do nosso processo de evolução. E não, esse contraponto não serve para ser transformado em um ponto de conflito, e sim um contraponto para servir de impulso, de escada para o nosso processo de evolução. É uma força propulsora que nos empurra para cima, para o vértice do triângulo, que nos empurra para a luz, para a fonte, para o Criador. E não deve ser, as sombras, elas não devem ser amarras que nos prendem à área de conflito da terceira dimensão. Devemos entender que ela é apenas o contraponto, é a mola propulsora que nos joga para cima no processo de evolução à medida que estabelece o contraponto entre a luz e as trevas. As trevas é o contraponto da luz. É a forma de nós percebermos a luz, é nós conhecermos as trevas. Quem não conhece as trevas
não pode dizer que conhece a luz, porque ela é o contraponto, ela é a outra face da moeda. E nós precisamos conhecer as duas faces para poder dizer que nós conhecemos as trevas ou a luz. Elas são complementares. Não é possível dizer que se conhece essa ou aquela sem conhecer as duas, porque elas são complementares. Nós não podemos dizer que conhecemos uma moeda se nós só conhecemos uma face dessa moeda. Então, irmãos, nós temos que entender que à medida que nós avançamos no processo de evolução, nós temos que sair dessa área de conflito, de dualidade entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e ver as trevas, ver a luz e as trevas com outros olhos, entender que as trevas são apenas um contraponto da luz, apenas um complemento da luz. Por isso, nós devemos sair dessa área de exacerbação e de radicalização das polaridades, onde as forças das trevas querem se impor através do seu ego, das necessidades do seu ego, eles querem se impor e nos desviar do nosso caminho de evolução, nos conduzindo em direção ao triângulo invertido, em direção ao vértice inferior do triângulo invertido, que se contrapõe ao triângulo que tem como vértice superior a fonte. Então, nós temos dois triângulos. Nós temos o espelho deste triângulo, que tem como vértice superior a luz, o Criador, a fonte, e os vértices inferiores, as polaridades positivas e negativas na terceira dimensão. Igual a este triângulo, que funciona como espelho, nós temos outro triângulo invertido, que tem como base a área de conflito da terceira dimensão, onde estão divergindo-se as polaridades positivas e negativas, e nós temos, descendo através desse triângulo, nós temos o vértice inferior desse triângulo invertido, onde nós temos as forças das trevas, onde nós temos toda a hierarquia das trevas, que vai descendo até chegar ao maior responsável, o maior comandante maior das trevas, que está no vértice inferior. Essa é a imagem, essa é a configuração, esse é o gráfico que demonstra como funcionam as coisas conforme a visão da física quântica. À medida que nós nos deixamos dominar pelas forças das trevas, nós saímos da área de conflito que está no vértice inferior, na base do nosso triângulo, e mergulhamos no triângulo invertido, mergulhamos na hierarquia, que compõe, na hierarquia das trevas que compõe o triângulo invertido. E aí nós vamos descendo até chegar ao fundo do poço. Porém, se nós queremos caminhar em direção à evolução, nós devemos e precisamos sair da base do triângulo, que é a região correspondente à terceira dimensão, a região aonde existe um conflito entre essas duas polaridades, e caminhar para cima, em direção à fonte, em direção à luz, nos libertando dos medos, dos egos, dos apegos, e nos libertando principalmente do conflito,
caminhando em direção à luz e unindo as polaridades positivas e negativas e entendendo que essas polaridades fazem parte da mesma moeda, que elas são complementares. E vamos caminhando da terceira para a quarta dimensão e da quarta para a quinta dimensão dentro desse processo de ascensão. Então, irmãos, nós não estamos aqui para fazer o jogo dos camisetas negras que tentam nos seduzir, que tentam nos dominar para nos conduzir através do triângulo invertido para o fundo do poço. Nós estamos aqui para conhecer as duas faces da moeda e promover a integração dessas duas faces, caminhando em direção à luz e permitindo que a luz seja jogada sobre as trevas, que a polaridade da luz se sobreponha à das trevas, de maneira que nós possamos adquirir consciência e evoluir, caminhando sempre em direção ao vértice superior do triângulo, que é a fonte, onde está a fonte. Então, irmãos, todo o processo implica não nosso despertar, implica em nós tomarmos consciência de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa missão. Todo o processo implica numa consciência, no despertar de uma consciência. Todo o processo implica, ele tem como base o despertar da nossa consciência, nós que somos seres evoluídos e que fomos enviados para passar por um treinamento na matéria, com o objetivo de estarmos prontos agora, neste momento de transição no planeta, para que nós possamos ancorar a luz no planeta, elevando o padrão vibratório do planeta e difundir a luz a todos que estão na nossa volta, criando um campo de frequência energética elevado que vai atuar em cada um dos irmãos que estiverem expostos a esse campo, seja no nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa escola, seja em que local de atividade nós estejamos, as pessoas que estiverem em contato com essa energia estarão tendo o seu processo de despertar ativado. Então nós não estamos aqui para viver uma vida material de prazeres ou de dificuldades, simplesmente pela razão de viver, de existir. Nós estamos aqui para adquirir consciência, para despertar para quem nós somos, entender quem nós somos, que nós não somos seres humanos, que nós viemos para cá para ajudar no processo de elevação do planeta para a quinta dimensão. Viemos aqui para ancorar as energias, para quebrar o sistema. Então, irmãos, é importante que nós tenhamos em mente que nós precisamos nos desapegar de todas as coisas da matéria
que nós precisamos nos desapegar da nossa preocupação com os nossos estudos, de nossa preocupação com o nosso trabalho, de nossa preocupação em ter, em possuir. Nós precisamos nos libertar dessa programação. Nós precisamos nos libertar dos condicionamentos a que fomos submetidos pelas forças das trevas ao longo desses últimos milênios. É preciso que nós consigamos romper com toda esse condicionamento e encontrar lá na profundeza de nosso ser a nossa verdade. E isso nós precisamos fazer através da meditação. Nós precisamos fazer isso através do nosso sentir, ativando a nossa sensibilidade para que possam se manifestar os nossos sentidos extrafísicos. Nós precisamos recuperar a nossa capacidade natural de seres multidimensionais que somos como os membros da família da luz, para que nós possamos transitar entre as várias realidades paralelas e tomar conhecimento das experiências que nós estamos vivendo em cada uma das dimensões paralelas e assim promover a integração de tudo que nós fomos em várias vidas passadas e tudo aquilo que nós estamos sendo em várias realidades paralelas e integralizar todas essas experiências para enriquecimento do nosso eu maior e para que nós possamos estar prontos, treinados e prontos para enfrentar as forças reacionárias, as forças retrógradas da polaridade da não-luz, que tentam impedir a evolução dos seres usando a matéria como uma prisão, usando a matéria como forma de manipulação e de barreira para nos impedir no processo de despertar. Então, irmãos, nós estamos presos a limites que nós mesmos estabelecemos através do condicionamento social, educacional, familiar, a que estamos sujeitos desde quando nascemos. Todo esse condicionamento faz com que nós estabeleçamos para nós mesmos limites que podem ser eliminados a qualquer momento, a partir do momento em que nós conseguimos enxergar com os olhos de ver, com os olhos da alma, com os olhos do coração, a verdade que está contida dentro de nós, ou seja, quem realmente nós somos, porque estamos aqui com a nossa missão. Não existe da nossa parte razões para estarmos aqui que não seja a nossa missão. Não existe razões para estarmos aqui de ordem material, porque nós não estamos aqui para ascender, nós já somos seres ascensos. E nós não estamos aqui para ficar na matéria, vivendo eternamente as mesmas lições que nos são dadas a cada dia, que nos foram ensinadas ao longo desse tempo que nós estivemos aqui nos encarnando por milhares de vezes na Terra. Nós somos os membros da família da luz, somos os índigos, somos os xalumbras,
Nós somos as sementes estelares, nós somos os trabalhadores da luz, nós somos os médiuns da Umbanda, do Kardecismo, etc. Nós somos seres diferentes dos filhos da Terra, porque nós temos espiritualidade, temos experiências de vidas passadas. E à medida que nós sentimos isso, que nós reintegramos todas as nossas vidas anteriores, que nós conseguimos fazer a grande síntese, nós percebemos que nós nos limitamos, nós estabelecemos limites para nós mesmos e, em razão disso, sofremos o assédio das forças da não-luz. Recebemos todo tipo de interferência, essas forças que tentam nos desviar de nossos caminhos e tentam assumir o comando da criação. Eles querem, eles ambicionam, essas forças das trevas, dominar o Criador e se tornarem Criador no lugar do nós. No lugar de nós que estamos aqui para poder despertar, tomar consciência de quem nós somos e ancorar as energias para promover toda a mudança, ancorar as energias eletromagnéticas, ancorar os fótons que vêm do Sol central da galáxia e ativar dentro de nós esses fótons que são de polaridade negativa, no sentido de serem passivos, de serem negativos não na sua condição de bem ou mal, mas na sua condição de diferentes polaridades da matéria. Nós precisamos caminhar em direção à luz, rompendo com todo esse condicionamento que as trevas criou sobre essa humanidade, criando esses conceitos errôneos, essa inversão de valores. Nós precisamos nos conscientizar de quem são essas forças, esses seres e de onde eles vieram. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos, de onde viemos e ancorar neste planeta a memória, trazer para este planeta a memória da vida da humanidade neste planeta. E quem são os seres que estão por trás tentando impedir que a humanidade evolua, que a humanidade cresça e que o planeta possa se ascensionar. Então nós temos que estar atento às fronteiras que nós mesmos estabelecemos para nós. E nós temos que ultrapassar essa fronteira, nós temos que nos libertar. É preciso neste momento que nós estejamos plugados na frequência do amor, que nós estejamos conscientes de que nós devemos ser os instrumentos da luz, sem nos deixar envolver pela energia que tenta de todas as formas nos seduzir, nos intimidar, nos amedrontar ou nos seduzir com os prazeres materiais, com os vícios, com os apegos, etc.
Nossos ensinamentos são ministrados através de histórias. Talvez um dia consigam enxergar através das histórias que contamos para vocês. Aí não precisarão mais delas e serão capazes de destruir paradigmas e chegar ao conhecimento de realidades mais amplas. Até esse dia, falaremos a vocês em parábolas, para prender o vosso interesse e lhes permitir o acesso à área onde se sentem paralisados ao penetrar. Áreas que vocês, no mais profundo das vossas almas, assumiram o compromisso de explorar. Num curto prazo de tempo haverá uma grande necessidade de perceber quem são os portadores da frequência. Os portadores da frequência serão chamados a estabelecer o equilíbrio no planeta, pois sabem 100% do tempo que criam a sua propriedade, a sua própria realidade. Eles aprenderam a desafiar as leis da humanidade por meio da direção consciente de suas energias. Aí reside a profundidade da perfeição e do empenho de que estamos falando. Estamos aqui para lembrá-los quem são vocês e o que concordaram fazer, o que vieram realizar neste planeta. Estamos aqui para ser os vossos cheerleaders ou animadores de torcida, para incentivá-los a recordar, para dar-lhes assistência e orientação para que descubram por si mesmos o milagre que aguarda dentro do corpo humano. Então, irmãos, num curto espaço de tempo, que é o tempo que nós já estamos vivendo, haverá uma grande necessidade de perceber quem são os portadores da frequência. Hoje, os portadores da frequência, ou mensageiros do amanhecer, ou índigos, ou as sementes estelares, ou os instrumentos da luz, estão despertando e estão aprendendo a ser os portadores da frequência, que vão estar ancorando essa energia, promovendo o equilíbrio no planeta e criando dessa forma a realidade de luz dentro desse planeta. A realidade de luz que vai caminhar em direção à quinta dimensão. Nós vamos então desafiar as leis da natureza, as leis da humanidade, aliás, não da natureza, mas da humanidade, as leis que nos são impostas pelos nossos governantes que estão a serviço das forças da não-luz. Nós vamos então desafiar essas leis e vamos nos empenhar para adquirir um controle consciente das energias e da direção em que o planeta precisa caminhar. Estamos aqui para lembrá-los quem são vocês e o que concordaram fazer, o que vieram realizar neste planeta.
as barreiras da matéria, nos impede de lembrar a nível físico quais são as nossas missões, por que nós estamos aqui. As barreiras da matéria, estabelecidas através da barreira de frequências, impede que a nossa mente possa, que o nosso cérebro possa acessar todas as informações que nos chegam da espiritualidade, que nos chegam do Criador primordial. E nós, então, estamos sempre confundindo as informações que recebemos através dos nossos sonhos, através das nossas saídas do corpo. Na forma, nós confundimos isso e elas dão origem aos nossos sonhos, que na verdade são formas de codificar a realidade que está em outras dimensões e trazê-la ao nosso ser através dos nossos sonhos. Nós precisamos sair dessa limitação dos sonhos e permitir que a nossa consciência possa viajar de forma totalmente consciente através das várias identidades que nós vivemos em cada uma das realidades paralelas. Neste momento, a melhor forma de agir é procurar manter a própria frequência sem se preocupar em ajudar os outros. Ou seja, nós devemos ser bons, devemos ser corretos, mas não perder tempo em ficar praticando a caridade, como muitas pessoas que estão no espiritismo confundem as coisas. Muitas pessoas que estão no espiritismo acham que praticando a caridade vão evoluir, vão ascender simplesmente através da prática da caridade. Muitas vezes saem para praticar a caridade e quando voltam para o lar, sentam o couro em todo mundo dos filhos, da esposa, quebram o pau. Muitas vezes dentro de casa são déspotas, são autoritários, arrogantes, são maldosos com os animais, são agressivos com os vizinhos, com os parentes, mas acham que porque saíram e foram lá na rua dar um prato de sopa, praticar a caridade, que praticando a caridade vão evoluir, vão ascender. Infelizmente, ajudar não é o caminho de evolução. Nós devemos ser bons naturalmente, deve ser uma condição básica de nós, nosso ser, sermos bons com os nossos semelhantes. Mas o processo de evolução, o caminho da evolução não é através da caridade, não é através da ajuda. Isso é apenas uma consequência do processo de evolução. O processo de evolução não se resume a ajudar o próximo a praticar a caridade. Essa é uma visão totalmente distorcida. A prática do amor ensinado pelo Cristo deve ser uma constante em nossa vida, mas deve ser um fato natural. Deve ser uma conduta natural, deve fazer parte de uma conduta natural. Deve fazer parte da nossa essência e não deve ser um ato exterior e isolado.
Então, neste momento, a melhor forma de agir é procurar manter a própria frequência. Ou seja, sermos verdadeiros, sermos autênticos, sermos nós mesmos e estarmos com a nossa frequência elevada, sem se preocupar em ajudar os outros, pois a partir do momento que nós estamos com a nossa frequência elevada, a nossa simples presença já permitirá que essa frequência elevada que nós cultivamos sirva para auxiliar no processo de despertar de todos aqueles que estão no nosso caminho, que estão à nossa volta. Isso acontece naturalmente, sem precisar que fiquemos com preocupação em despertar as pessoas, em ajudar as pessoas materialmente ou mesmo no seu processo de despertar. A melhor ajuda que nós podemos dar aos nossos irmãos através do processo de despertar é disseminar a luz, sem convencer ninguém, sem evangelizar ninguém. Nós precisamos aprender a sermos espelho, sermos o exemplo vivo da luz. Mostrar para as pessoas através da nossa conduta, através das nossas ações, através do nosso ser, a mostrar para as pessoas como é ser alguém da luz, como nós podemos crescer e evoluir através da luz. Nós precisamos apenas de ser o exemplo, de ser o espelho daquilo que nós somos interiormente. O nosso exterior deve ser apenas o exemplo, o espelho do que se passa em nosso interior. E não sermos duas caras, ou sermos seres incoerentes, tendo uma conduta externa de bonzinhos e uma conduta interna de seres que não adquiriram a compreensão, a consciência e o entendimento do que é a jornada em direção à luz. Então nós não devemos perder tempo com ações exteriores forçadas, achando que isso vai mudar o nosso interior. O exterior, ele é o espelho, ele é o reflexo do que nós somos em nosso interior. Então, nós temos que adquirir entendimento, consciência do porquê das coisas, de quem somos nós, por que estamos fazendo o que estamos fazendo aqui, etc. E isso só se obtém através do desenvolvimento da nossa consciência. Isso só acontece a partir do momento que nós entendemos quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, que nós entendemos por que nós agimos dessa ou daquela maneira. É através do despertar que nós promovemos mudanças interiores que são refletidas a todos à nossa volta, através da frequência vibratória que nós disseminamos, que nós emanamos, e através do exemplo vivo da luz, de um ser da luz que nós nos tornamos. Concentrem-se ao máximo, buscando permanecer o tempo todo consciente, percebendo o que está ocorrendo à vossa volta. Sejam constantes com a frequência da luz, que lhes traz informação, e com a frequência do amor, que é a frequência da criação. Então, luz é informação, amor é criação. Por isso nós temos
a criação à nossa volta como um ato de amor do Criador. Nós somos a criação, nós somos um ato de amor do Criador. E como somos a imagem e semelhança do Criador, nós também poderemos um dia nos tornarmos Criador. E à medida que nós caminhamos para nos tornar deuses criadores, nós vamos aprendendo através da prática do amor incondicional, através da frequência do amor. Nós precisamos aprender a ancorar a frequência do amor, de forma que ela possa se manifestar em nós naturalmente a todo instante. E aí nós estaremos aprendendo a ser os deuses criadores que somos. Vamos estar aprendendo a empenhar a nossa criatividade, nossa capacidade de sermos deuses. Então, irmãos, sejam constantes com a frequência da luz que lhes traz a informação e com a frequência do amor, que é a frequência da criação. À medida que a fonte de alimento dos deuses criadores for se esgotando e a barreira da frequência for atravessada, a rede de informações da Terra mudará. Então, à medida que a fonte de alimento dos deuses criadores, que são as nossas emoções negativas, for se esgotando, em razão de nós estarmos caminhando na jornada de evolução, e à medida que a barreira de frequência for atravessada, a rede de informações da Terra mudará. Na verdade, a Terra passará por uma iniciação. Ela está passando por uma iniciação. A Terra cuida de todos os seus habitantes e ela própria evolui. À medida que os seus habitantes evoluem para uma existência onde maiores possibilidades irão desenvolver para si, então a Terra cuida de todos os seus habitantes e ela própria evolui à medida que os seus habitantes evoluem para uma existência onde maiores possibilidades irão ocorrer diariamente, onde milagres podem tornar-se a vida normal, pois acontecerão dentro da frequência que se tornará disponível. Então, irmãos, essa frase é muito importante. A Terra cuida de todos os seus habitantes e ela própria evolui à medida que os seus habitantes evoluem para uma existência onde maiores possibilidades irão ocorrer diariamente, onde milagres podem tornar-se a vida normal, pois acontecerão dentro da frequência que se tornará disponível. Cada um de vocês ajuda a manter viva a frequência no planeta simplesmente vivendo suas vidas de acordo com a luz e de acordo com aquilo que sabe. Trata-se de um trabalho de natureza individual. Vocês podem trabalhar em grupos, ter líderes, mas precisam evoluir individualmente. Ao agir assim, guiados por vossa luz, terão uma vida extremamente emocionante. Não precisam trabalhar continuamente conosco nem com ninguém para adquirir informação.
A necessidade única reside em se trabalhar continuamente buscando o significado daquilo a que chamamos exaltação do ser. Sintam o que a exaltação do ser significa: atingir o triunfo, a liberdade, a felicidade, a realização maior, sublime. Atingir o triunfo, a liberdade, a felicidade, a realização mais sublime significa então a exaltação do ser. E essa exaltação do ser é algo que nós devemos buscar atingir. Este planeta necessita desesperadamente de entidades que se comprometam a buscar a exaltação do ser. A continuidade de que estamos tratando, a continuidade de que estamos tratando e que cabe a vocês trazer para suas vidas, significa estarem conscientes a cada momento de que se comprometeram a descobrir essa exaltação. Ela pode ser traduzida em palavras como frequência, de sentimento. Ela pode ser traduzida em palavras como frequência, onda de sentimento ou vibração. Todos compreendem o que significa vibração em termos de luz ou de som. Vibrações são movimento, carregam e transmitem formas de inteligência. Ao olharem para si próprios, lembrando-se de que estão neste caminho, não se esqueçam de que estão atraindo luz para seus corpos, procurando elevar a vossa frequência, desafiando as leis da humanidade e alterando a frequência do planeta. Estão produzindo a continuidade, cujo poder é maior do que todos os livros e fitas do mundo. Então, este planeta precisa de seres que se comprometam a buscar a exaltação do ser, que é atingir o triunfo, a liberdade, a felicidade, a realização mais sublime. Esse planeta precisa de vanguardistas, de pioneiros com coragem, que sigam em frente desbravando caminhos e sendo exemplo para os seres da Terra, que são os filhos da Terra, são seres passivos, acomodados, são as crianças cósmicas que querem sempre que todos lhes sirvam, que todos os seres que puderem trabalhar em conjunto com as forças da luz, que possam, esses seres, trazer para a Terra a consciência de que os filhos da Terra, os seres humanos, precisam aprender a andar com suas próprias pernas, precisam aprender a ser menos dependentes, a ser mais proativos, a serem seres que autossuficientes, que guerreiam pelo seu próprio direito, que lutam pelo seu próprio direito, sem ficar na dependência de outros seres que venham lhes fazer o que é necessário, que venham lhes mostrar o caminho, sem ficar na dependência de outros seres que
possam lhes dizer o que fazer, que possam tomar decisões por eles. Os filhos da Terra têm essa tendência, como crianças cósmicas que são, como seres que foram criados apenas para portarem a frequência, portarem a luz, portarem as informações, como bibliotecários da biblioteca viva que é o planeta Terra. Então os filhos da Terra são seres que foram criados para serem simples portadores desse conhecimento, sem estarem devidamente preparados para poder entender e decifrar esse conhecimento, esses conhecimentos que têm em si. Esses filhos da Terra, eles estão acostumados a serem apenas os portadores da informação e da luz. E o planeta precisa de seres que venha promover essa reversão, que venha promover a quebra desse sistema, de tal maneira que os filhos da Terra possam encontrar uma motivação, possam encontrar a força dentro de si, possam encontrar as informações dentro de si e possam aprender a ser autossuficientes, a serem proativos e a caminharem com as suas próprias pernas, tomarem suas próprias decisões, etc. Então, irmãos, nós, filhos do Sol, viemos para cá para fazermos esse papel de ancorar essas energias e de irradiarmos isso para os irmãos à nossa volta que ainda não conseguem perceber que neste momento nós precisamos usar o nosso sentir para perceber qual é o melhor caminho, qual a melhor direção e seguir em frente. Nós temos que concluir a nossa tarefa ancorando essas energias e irradiando essa energia a todos os seres que estão à nossa volta, ou seja, aos filhos da Terra que estão à nossa volta, para que nós possamos elevar a média de frequência vibratória do planeta, para que nós possamos despertar esses filhos da Terra e elevar a média de frequência vibratória do planeta, de maneira que o planeta possa transitar pela quarta dimensão e chegar à quinta dimensão. Infelizmente, a maioria dos seres deste planeta são filhos da Terra e que não conseguiram assumir não conseguiram entender a necessidade de buscar um crescimento interior, não entenderam a necessidade de assumirem a criação que se fez neste planeta. E nós, filhos do Sol, que aqui viemos, então nós vamos ancorando essas energias e irradiar essas energias para todos esses filhos da Terra que convivem conosco em nosso lar, em nosso trabalho, em nossas escolas, etc. E nós vamos então, através desse espelho que é a nossa função de ser, e através das energias que vão estar chegando até nós, e que nós vamos estar irradiando para pessoas à nossa volta, nós vamos dessa forma estar promovendo, sem que esses seres percebam, sem doutrinar, sem convencer ninguém, simplesmente com a nossa presença e o nosso exemplo, nós vamos poder ativar, ou seja, o cósmico vai poder ativar dentro desses seres as verdades que estão recebendo através
dos fótons, as verdades que estão contidas em seu ser, através da linhagem genética proveniente que vem desde lá dos seres da antiga Atlântida. E vamos poder então, à medida que tomamos conhecimento de todos esses seres, à medida que nós conseguimos evoluir na elevação da nossa frequência, nós vamos estar irradiando essa frequência para esses seres, para que toda essa verdade que está dentro deles seja ativada. E à medida que nós servimos de exemplos para eles na nossa conduta, na nossa forma de ser, nós vamos ajudá-los a se libertarem do condicionamento social que receberam dos nossos deuses manipuladores, e vão poder ir além do seu estágio atual de seres dependentes de crianças cósmicas, e vão aprender a serem seres autossuficientes, evoluídos e prontos para herdar a Terra, porque a Terra não é nossa. Nós estamos de passagem. A Terra é dos filhos da Terra, desses seres que estão totalmente alienados do processo de evolução espiritual, que estão totalmente alienados da espiritualidade. À medida que nós ancoramos essas energias e que servimos de espelho, esses seres vão começar a despertar, vão começar a perceber que existe alguma coisa a mais do que simplesmente viver a rotina do dia a dia na matéria, trabalhando, se mantendo, estudando, lutando para poder sobreviver. Então é muito importante que nós sejamos seres corretos, que nós sejamos seres sensíveis e espiritualizados, para que nós possamos então ser o espelho para esses seres através da nossa conduta, e para que nós possamos ser a antena que capta a energia, a frequência vibratória e irradia através que nós possamos então irradiar essa energia para esses seres que estão à nossa volta, de maneira que essa energia possa estar ativando em seu interior a mutação genética, o processo possa realizar dentro deles o processo de ativação de todas essas informações, de toda essa verdade que está guardada dentro deles desde a antiga, da antiga Lemúria. Então, irmãos, este planeta necessita desesperadamente de entidades que se comprometam a buscar a exaltação do ser. A continuidade de que estamos tratando e que cabe a vocês trazer para suas vidas significa estarem conscientes a cada momento de que se comprometeram a descobrir essa exaltação. Ela pode ser traduzida em palavras como frequência, onda de sentimento ou vibração. Todos compreendem o que significa vibração em termos de luz ou de som. Vibração são movimento, carregam e transmitem formas de inteligência. Ao olharem para si mesmos, lembrando-se de que estão neste caminho, não se esquecendo de que estão atraindo luz para os seus corpos, procurando elevar a vossa frequência, desafiando as leis da humanidade e alterando a frequência do planeta, estão produzindo a continuidade cujo poder é maior do que todos os livros e fitas do mundo. Não existe nada mais forte do que o vosso compromisso com a exaltação do ser.
Uma vez comprometidos com a energia da luz, a energia da exaltação, a frequência elevada, vocês estão marcados. Ao pedirem a aceleração, devem pedir de acordo com aquilo que essas energias colocam na vossa frente. Então, irmãos, todo dia nós devemos pedir, antes de dormir, ao levantar, em todas as horas que forem possível, a aceleração desse processo de exaltação do ser que adquirimos através da elevação da frequência, do ancoramento dessa frequência vibratória. Então nós devemos ter acima de tudo uma compreensão da missão que nós estamos desempenhando aqui. Precisamos ter consciência daquilo que está acontecendo de forma intuitiva, aquilo que está acontecendo de uma forma automática, daquilo que nós estamos adquirindo de forças, para que nós possamos utilizar isso de uma maneira consciente, promovendo a exaltação do ser, que é a forma de nós atingirmos o triunfo, a liberdade, a felicidade, a realização mais sublime de cada um dos seres que estiverem em contato conosco, através da irradiação dessa frequência vibratória, porque nós temos como função desempenhar o papel de espelho. Então, vibrações são movimento e carregam e transmitem forma de inteligência. Ao olharem para si mesmos, lembrando-se que estão neste caminho, não se esquecendo que estão atraindo luz para seus corpos, procurando elevar a vossa frequência, desafiando as leis da humanidade e alterando a frequência do planeta, estão produzindo a continuidade cujo poder é maior do que todos os livros e fitas do mundo. Então, nós temos que produzir essa continuidade. Não existe nada mais forte do que o vosso compromisso com a exaltação do ser. Uma vez comprometidos com a energia da luz, a energia da exaltação, a frequência elevada, vocês estão marcados. Ao pedirem aceleração, devem viver de acordo com aquilo que essas energias colocam na vossa frente. Acima de tudo, vivam a vossa luz. Vivam a luz que existe no vosso interior com coragem. Não vivam escondidos, vivam a luz. Falem aquilo que sabem sem ter vergonha, sem gesticularem como fanáticos. Afirmem simplesmente, acredito nisto, vivo isto. Por exemplo, quando alguém disser cuidado, você pode pegar uma gripe, devem responder, eu não acredito em pegar gripes, eu não uso o meu corpo para pegar doenças. Fazendo afirmações desse tipo, ajuda as outras pessoas a despertar. Falem o que sabem sem conversas triviais com parentes e amigos. Onde quer que estejam, usem o pilar de luz
Recomendamos que visualizem um pilar de luz entrando pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, abrindo o chakra da coroa e inundando o vosso corpo de luz. Imagine esse pilar de luz cósmico vindo do espaço sideral mais elevado, vos inundando, provocando, preenchendo vossos corpos e depois saindo pelo plexo solar, formando uma bola de luz em volta do vosso corpo, para que vivam sempre dentro de um ovo etérico fulgurante, na cor amarelo cintilante. Então, irmãos, é a hora de nós sairmos da casca, é hora de nós nos revelarmos, é hora de nós nos acendermos como luzes que estavam apagadas e que acendem em meio à escuridão. Está na hora de nós assumirmos aquilo que nós somos, nós que sempre vivemos disfarçados de ser humanos aqui na Terra ao longo desses últimos milhares de anos. Agora que nós terminamos o nosso treinamento, nós devemos assumir aquilo que realmente somos e dizer a todos aquilo que pensamos. Nós devemos ser o espelho, o exemplo vivo da luz, irradiando a frequência, dizendo para as pessoas o que nós pensamos, o que nós acreditamos, sendo aquilo que realmente somos em nossa essência, para que as pessoas possam ser devidamente influenciadas através das nossas energias, através dos nossos gestos, através de nossas ações, através do nosso comportamento, que essas pessoas possam parar, pensar, sentir e buscar alguma coisa a mais do que a simples luta pela sobrevivência diária. Nós devemos ser seres equilibrados, como espelho, como exemplos vivos, devemos falar o que sentimos, o que pensamos, manifestar para as pessoas aquilo que realmente nós somos, aquilo que acreditamos, sem ter vergonha, sem ter medo e sem termos condutas que possam passar para as pessoas a ideia de que a impressão que somos seres fanáticos, desequilibrados. Porque todo mundo quer a distância de seres fanáticos e desequilibrados. Nós precisamos agir com equilíbrio, sem nos preocupar em convencer ninguém, sem nos preocupar em converter ninguém. Devemos ser nós mesmos, naturalmente. E vamos deixar que a frequência vibratória que vamos estar ancorando faça a função dela, que é despertar a consciência dessas pessoas. Nós estamos aqui de passagem, temos pouco tempo para cumprir com nossa missão. Por isso é preciso haver dedicação, por isso é preciso que tenhamos coragem, firmeza, força de vir a público e dizer o que sentimos, o que pensamos, quem somos nós, por que estamos aqui. Dizendo isso com um certo cuidado, fazendo isso de uma forma equilibrada, nós vamos conseguir contagiar as pessoas à nossa volta e levá-las na busca
pelas suas descobertas, na busca de sua verdade que está contida dentro delas, na busca de uma elevação de frequência vibratória, para que elas possam se tornar as herdeiras do planeta Terra. Essa é a nossa missão aqui, dentro desse pouco tempo que ainda nos resta no planeta. Nós que estamos aqui há alguns milhares de anos, dentro de pouco tempo estaremos concluindo a nossa missão com a elevação do planeta para a quinta dimensão, e aí estaremos retornando aos nossos lares, lá nas estrelas, ao encontro de nossas famílias. E vamos então partir para casa, para um breve descanso, antes que recebamos outras missões de jornadas através do universo, quebrando sistemas e ancorando a luz. Nós que estivemos sempre aqui disfarçados como seres humanos, agora chegou a hora de assumirmos quem nós somos, de dizer o que somos, o que sentimos, o que estamos fazendo aqui. Falem o que sabem em conversas triviais com parentes e amigos. Fazendo afirmações deste tipo, ajudam as outras pessoas a despertar, ou seja, quando alguém disser, cuidado, pode pegar uma gripe, ou isso quer dizer também, cuidado com os camisetas negras, cuidado com as forças da não-luz, cuidado com os nossos deuses manipuladores, que eles podem te pegar. Deve então responder: eu não acredito em ser pego por esses seres, eu não acredito que eles possam me fazer o mal. Então, irmãos, fazendo essas afirmações desse tipo, nós ajudamos as outras pessoas a despertar, ajudamos as outras pessoas, nós ajudamos as outras pessoas a ter uma outra visão de realidade, a ter uma outra percepção de realidade e se libertarem do condicionamento que receberam ao longo das suas vidas anteriores, ao longo dessa vida, e enxergarem as coisas por um outro prisma, por um outro ângulo. O principal é ajudar essas pessoas a vencerem a programação a que estão sujeitas, a se libertarem dos condicionamentos, a se limparem de todas as formas de manipulação que aceitaram receber dos deuses manipuladores ao longo desses 320 mil anos. Então, onde quer que estejam, usem sempre o pilar de luz para se proteger, para se limpar, para se energizar. Esse é um exercício prático muito importante que gostaríamos que todos grifassem aqui no livro, como uma referência, e praticassem esse exercício, o exercício do pilar de luz. Onde quer que estejam, usem o pilar da luz. Recomendamos que visualizem um pilar de luz entrando pelo topo da cabeça, abrindo o chakra da coroa e inundando volta do vosso corpo, para que vivam sempre dentro de um ovo etérico fulgurante de energia amarelo cintilante.
quando amam a si mesmos e a Terra, e sabem que estão aqui para redefinir, reprogramar e romper os limites da humanidade, vocês transmitem isso para todos os que estão à vossa volta. Vivem suas vidas com esse compromisso. Vivam suas vidas com este compromisso. Se nos perguntarem quanto tempo precisam para dedicar a esta tarefa, responderemos: é muito simples, todo o vosso tempo. Não se trata de preocupar-se com algo, trata-se de algo que vocês simplesmente são. Vocês vivem isso. É a vossa divindade. Descobrirão que ao viver a vossa luz, atrairão outras pessoas que estão muito interessadas em viver suas vidas de forma semelhante. E o número dessas pessoas não para de crescer. Então, irmãos, esta é a nossa aula de hoje. E nós queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos que estiveram conosco no dia de hoje. Queremos agradecer por estarem aqui conosco, nos dando a chance de cumprirmos com a nossa missão e sermos um instrumento da luz. Queremos agradecer a todos os nossos mentores espirituais, aos nossos espíritos guardiões. Queremos agradecer aos nossos protetores, às nossas entidades de luz, aos nossos mestres, aos nossos guias, aos nossos anjos. Queremos agradecer aos irmãos estelares, principalmente aos nossos irmãos pleidianos, que nos têm dado orientações, que nos têm dado amparo, que nos têm dado as suas energias e os seus ensinamentos. Queremos agradecer ao nosso comandante, ao nosso grande comandante Astar Sheran e seus comandos estelares, pela proteção e segurança que nos tem sido dada. Queremos agradecer ao grande Pai, Criador primordial, por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos, por ter permitido que mais uma vez nós aqui estivéssemos na condição de instrumentos da luz. Queremos agradecer ao nosso Pai por ter permitido a presença de nossos mentores, nossos protetores, nossas entidades de luz, por ter permitido a presença de todos esses seres da luz e principalmente dos nossos irmãos pleidianos. E queremos agradecer aos nossos irmãos do IPEC por terem nos dado a chance, a condição de aqui estarmos realizando esse trabalho. Agradecemos ao RIC, aos irmãos do IPEC pela assessoria, pela assistência que nos tem sido dada, pelo apoio, pela colaboração que nos tem dado. Queremos transmitir a todos os nossos irmãos um abraço carinhoso, o desejo que tenham uma ótima semana, que fiquem na luz, na paz profunda, que seja uma semana de muito amor, muita alegria, muita paz, muito sucesso. E até a nossa próxima reunião no próximo sábado. Um grande abraço carinhoso e fiquem na certeza que nós amamos a todos vocês, de todo o coração. Até a próxima.